você vai fazer ali um médio. Mas dá para fazer o longa se você conseguir parceiros e se você realmente estiver comprometido com isso. E a contrapartida social, qual que é? Tá, eu me comprometo enquanto artista formado em cinema, com DRT, a dar cursos profissionalizantes para pessoas durante 6 meses, para que esse dinheiro seja também revertido em ações sociais. Então, tem uma obrigatoriedade de retorno social, mesmo que o seu filme seja exibido gratuitamente. E isso também entra na dificuldade de distribuição dos filmes brasileiros, né? Porque um filme que é patrocinado por uma lei federal, ele não tem uma autonomia de entrar nos streamings dessa maneira, porque as leis que abarcam e como funciona o cinema no Brasil é muito diferente de como funciona o cinema nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você chega na porta de Uhum. um estúdio e e você oferece o teu roteiro e eles vão dizer se vão fazer ou não. Então eles dão a verba para você fazer e Uhum. aí você pode fazer, porque você está com um produto na mão. Agora, quando você é patrocinado pelo governo federal, você não pode vender esse filme, porque isso é um patrimônio de todos os contribuintes que estão pagando impostos. Uhum. Então, você não pode colocar em plataformas pagas, né? E quando você consegue colocar em plataformas pagas, é depois que o filme já cumpriu um período onde ele pôde ser visto por pessoas gratuitamente em salas de cinema culturais que as pessoas podem entrar de forma gratuita e contemplar e assistir os filmes, né? E isso implica muito nos festivais, né? Quando você vai um filme, por exemplo, ele é lançado geralmente quando a gente assiste um filme, esse filme já foi lançado 1 ano atrás, né? Uhum. E a gente chega a assistir, ele já foi lançado 1 ano e meio antes, mas ele passou por um circuito de festivais, foi visto por críticos, jurados de cinema, e aí depois ele chega para o grande público e para os cinemas mainstream. Né? O mesmo acontece com filmes brasileiros que são feitos por leis federais. Né? Então, a Ravelli disse alguma coisa ali, eu vou ler na sequência, se vocês me permitirem aqui fazer já essa leitura direta. Mas, no geral, para terminar de esclarecer, essa lei, as leis, no geral, no Brasil, elas funcionam dessa forma. Uhum. Principalmente porque é muito difícil para o cineasta brasileiro chegar nas telas brasileiras de cinema, porque a gente tem um acordo internacional que todas as telas que estão nos cinemas de shopping, nos cinemas comerciais brasileiros, são telas que pertencem a uma rede de cinema chamada IMAX. E a Uhum. IMAX é uma rede norte-americana. Então, os filmes têm que ser conveniados e pagar para ter um horário de exibição. E Uhum. aí, se ele tem bilheteria suficiente para se pagar depois, que bom. Se não, prejuízo, azar do cara, né? Ele fica com a popularidade. É igual aqueles estabelecimentos que chamam você, né, para fazer um vídeo e falam, não, 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 você faz o vídeo aqui e ganha divulgação, né? Divulgação não enche barriga, né? Não. Né? Então tem muito disso. E aí o cinema brasileiro acontece da mesma forma, porque o cinema brasileiro, quando é cinema de rua, que são aqueles cinemas independentes, que você está tem um quarteirão que é um cinema, tu consegue exibir um filme lá, né? Uhum. Mas muito mais facilidade. Mas quando está num shopping, você vai ter que alugar aquela sala por um determinado período, vai ter que programar os horários para não bater de frente com os filmes que estão dando dinheiro na bilheteria. Então, por isso que existe uma grande dificuldade a gente ver cinema brasileiro nas telas de cinema. Geralmente, filmes de comédia muito ruins, perdão, Rede Globo, já fiz muitos trabalhos com a Globo, mas, perdão, Globo, mas os filmes
Globo, eles geralmente têm uma coisa muito ruim, alguns filmes de comédia da Globo são muito ruins, e são os filmes que vão passar nesses cinemas comerciais ou até mesmo na televisão, né, porque eles têm essa autonomia comercial, né. E aí Uhum. esses filmes viram um Globo de comédia, que é tipo Minha Mãe é uma Peça e tal, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, não gosto, né, é um humor muito, assim, que não pega comigo, aqueles filmes tipo estilo Zorra Total, com Leandro Hassum e tal, pô, eu não gosto do Leandro Hassum, perdão, Leandro Hassum, tenho muitos amigos em comum com ele, mas não gosto dele. E e assim, né, não me desce aquele cara, e não me desce também esse estilo de cinema. Mas infelizmente é o que chega, porque a Globo Marcas, ela é dona da Paris Filmes, né, e a Uhum. Paris Filmes e a California Filmes também, não, a Paris Filmes e a Europa Filmes. Então, que são 2 empresas que trazem filmes internacionais para o Brasil. Então eles têm essa grana, eles conseguem injetar ali num filme que é um lançamento nacional e consegue colocar numa sala sem ter um prejuízo relativo, porque em salas ao lado eles estão com outros filmes que são internacionais que eles mandaram dublar, né. Uhum. Então eles têm também esse respaldo, o prejuízo que o filme brasileiro que eles fizeram der, o da Paris Filmes vai pagar. A Paris Filmes é da Globo, então tem essa. Caraca. Que É aula, raro. Isaac. Ô, Danilo, só uma curiosidade, esses editais, assim, existem muitos critérios a serem alcançados para você ter acesso a esse recurso, enfim, esse incentivo fiscal, assim? Espera aí que cortou, eu vou precisar que você pergunte de novo. Ah, tá. Não, eu perguntei o seguinte, se essas leis de incentivos fiscais, né, se, por exemplo, os editais são muito criteriosos, assim, tem que seguir todo, como é que eu posso dizer, tipo, tem todo um detalhamento que você tem que seguir para poder ter acesso, para Sim, você concorrer esse recurso para poder produzir um filme ou não, assim, não sei, só uma pergunta assim mais sim. para ter um tom assim, se é complexo ou não é complexo, tipo. Sim, é bastante complexo. Por exemplo, quando a gente vai pegar, incentivo federal da por exemplo, Petrobras. A Petrobras tem o programa Petrobras Cultural. Na Petrobras Cultural, você vai ter que apresentar o seu trabalho e vai ter que falar, você vai ter que entregar um currículo, vai ter que entregar uma comprovação de que você está há tantos anos na área, que você realmente é um artista daquele segmento, que você não está só querendo pegar aquela grana, e que você tem um comprometimento e que você vai entregar o filme no prazo que for estipulado, né, por você mesmo, né? Os filmes geralmente, filme legal mesmo, ele é feito em 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas quando vem essas leis que são leis de incentivo, a lei de incentivo até acaba respondendo à pergunta da Ravelli, né, que essas leis têm que focar em artistas iniciantes. A lei Paulo Gustavo e a lei PENAB, né, que é a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, a lei Aldir, que é o plano anual Aldir Blanc, alguma coisa assim, que mudou o nome, né? Mas a Lei Aldir Blanc e a Lei do Paulo Gustavo, elas são leis que abraçam com um pouco mais de facilidade, sem muitos tropeços. Entretanto, você tem que comprovar que você mora naquela região e naquela cidade há 2 anos. Você tem toda uma papelada para preencher que comprove também que você, mesmo que não seja um cineasta, você tem feito um segmento cultural e você tem colaborado socialmente, você tem feito um papel social ativo ao longo de um determinado período, né? Pode ter sido como educador, pode ter sido de alguma forma, mas
você tem que comprovar que, de alguma forma, você sabe do que você está falando e você sabe o que você está fazendo, né? Então, muitas vezes, as minhas críticas são relacionadas a isso, são porque, muitas vezes, artistas eu tenho um amigo que gosta de cinema, eu tenho um amigo que pipipi papopó e tal, não sei o quê, e vai juntando gente nesses projetos que são leis de fomento, são leis de incentivo. Elas vão dar um dinheiro para você dar um pontapé, para você dar um início na coisa toda, né? Então, elas não são uma lei para dar o dinheiro todo para você fazer o projeto. Então, quando você vai atrás dessas leis, são para você dar o pontapé inicial e ir buscar parceiros. E nessa de buscar parceiros, não adianta você enfiar todos os seus amigos, porque você vai ter que dividir R$ 50 com cada um no final das contas. E aí, fazer um filme por R$ 50, poxa vida, cara. Né? Se eu capinar 2 lotes no dia, eu ganho mais. Né? Então, assim, poxa vida, né, cara? É uma coisa que a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para isso, porque o cinema, ele é um processo exaustivo. Ele não é só o momento em que eu escrevo o roteiro, eu tenho um momento que eu escrevo o roteiro, um momento em que eu preparo os atores, um momento em que eu vou filmar, um momento em que eu estou editando e depois todas as revisões que eu sou obrigado a fazer quando eu mando meu material para a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e para o Sindicato de Cinema de São Paulo, que é o Cinesp, que vai autorizar, vai colocar faixa indicativa, classificação etária. Então, quando eu mando para esses órgãos regulamentadores, eles vão falar, olha, beleza, vai ter que fazer um reajuste aí e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem os órgãos censores, que vão dar a censura, né? E aí eles vão falar, olha, tal música não deu certo, mesmo que você tenha a licença para música, você vai precisar mudar essa versão aqui, vai precisar colocar outro som no lugar, porque isso aqui pegou com a gente. Então, você vai ter que voltar para a sala de edição e passar por aquele tormento todo de novo. Muitas vezes, a gente pega um material de um filme e a gente fala, ok, contei a história toda que eu queria. E aí, tu olha na tua linha do tempo, caraca, fiz 8 horas de filme, cara. Aí você tem que dar uma diminuída, uma enxugada, e aí vai cair para 4 horas. Aí você dá uma enxugada, 1h30. E aí você mostra para os seus amigos, para os seus colegas, você faz um pocket show, né? Um showcase, né? Do filme, chama uma galera que você confia para dar um feedback para você. Chama outros produtores, envia para algum outro produtor. Aí o cara fala, ih, rapaz, não entendi nada, não. Aí vou ter que editar de novo, né? E aí é aquele momento que é aquela loucura, né? Porque o prazo, quando é uma lei de fomento, quando é uma lei de incentivo, o prazo é muito curto. Você tem, no máximo, 6 meses para fazer um filme, né? São 6 meses e 1 mês de tolerância. Então, são 7 meses no todo.